Olá, te dou boas-vindas ao nosso canal. Nosso tema é: a salvação é unicamente pela graça de Deus. Digo que essa mensagem é poderosa para curar, é poderosa para reconciliar. Leamos Romanos capítulo 5, versículos 1, 2, 9, 10 e 19. A Bíblia diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, graça da justificação, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A Bíblia, com clareza, revela a realidade do problema espiritual e também a solução de Deus para tudo. Olhamos para a realidade do problema do Gênesis 3, versículos de 1 ao 6. Olhamos para a promessa de Deus no Evangelho, documentada no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olhamos para a cruz de Cristo. Ouvimos a voz de nosso amado Senhor declarando: está consumado. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. E agora, mediante a fé, nós sabemos, temos plena certeza de que fomos justificados. Pergunto: o que significa termos sido justificados? A justificação nos remete à cena de um tribunal. A nossa causa chegou à mais alta corte, que é o tribunal do céu, e o juiz de toda a terra proclamou o veredito final a nosso respeito. Fomos declarados justos. Recebemos a declaração de justiça da mais alta corte. A expressão paz com Deus, versículo 1, objetivamente falando, significa reconciliação com Deus. Significa acesso a Deus sem qualquer restrição. Esse acesso, resultante da obra de reconciliação consumada por Jesus Cristo na cruz, é franqueado com total exclusividade a todos que foram justificados pela fé. Observe que o texto, conforme o versículo 2, revela que a justificação pela fé é justificação pela graça. É nesse ponto que muitas pessoas fazem grande confusão, expressam as suas dificuldades para aceitar e até mesmo se recusam a ser meras beneficiárias da graça de Deus. É importante ficar bem claro que a justificação pela fé não trata de mais alguma conquista humana. A justificação pela fé não envolve merecimentos humanos. Somos feitos justos pela graça de Deus mediante a fé no Cristo crucificado. A justificação pela fé é justificação pelo sangue de Jesus. Isso diz Romanos capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Esse é um versículo principal da Escritura Sagrada. Nos certifica de que a nossa salvação é certa, está assegurada, pois fomos justificados por seu sangue. A justificação jamais trata de algo que realizamos ou que temos que realizar para sermos salvos, mas trata do que Jesus Cristo fez na cruz. Fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Versículo 10. Explico mais. Por favor, leamos Romanos capítulo 4, versículos 3 ao 5. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Nesses versículos, com o seu olhar nas páginas do Primeiro Testamento, em Gênesis capítulo 15, versículo 6,
O apóstolo Paulo defendeu a tese de que, assim como Abraão foi justificado gratuitamente, todos os crentes também são gratuitamente justificados. Nos versículos 4 e 5, Paulo expôs o conceito de justiça. Foram relacionados dois indivíduos. O primeiro indivíduo, conforme o versículo 4, é o homem que trabalha. É aquele que faz jus a devida recompensa por seu labor. O patrão o remunera por suas obras, por seus feitos, o remunera em atenção ao direito que foi adquirido. O que Paulo está dizendo é que para o homem que trabalha, o patrão, quando paga o devido salário, não está fazendo favor algum, mas cumprindo com uma obrigação, cumprindo com um dever. Em outras palavras, em relação ao homem que trabalha, o salário não é um favor. O salário é o resgate ou o pagamento de uma dívida. Portanto, remunerar o trabalhador é uma questão de justiça, de cumprir um dever. Lamentavelmente, há pessoas religiosas que acreditam ser possível estabelecer a sua própria justiça, que pensam ser possível reunir condições que a credenciarão para se apresentarem mediante a sua própria justiça altivamente diante de Deus. Mas isso é absolutamente impossível. Quanto ao segundo indivíduo, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, conforme o versículo 5, ele não faz jus a qualquer recompensa. Seu patrão não lhe deve absolutamente nada. Entretanto, ele recebe o benefício, recebe o crédito, recebe, mas sem ter trabalhado. A justiça lhe é acreditada livremente, como uma dádiva gratuita e imerecida, que ele se apropria, toma posse pela fé. Qual é a síntese do que estamos vendo? Muito simples. Enquanto a lei obriga a acreditar o benefício em favor de quem merece, a graça implica em acreditar o benefício em favor de quem não tem merecimento algum. Deus é o doador da justiça. Olhando para as páginas da Bíblia, podemos afirmar que Deus está no negócio de abençoar gratuitamente aquele que crê em Jesus. Pessoas que sabem que não merecem receber nada, mas dão toda a glória a Deus. Conforme Romanos, capítulo 4, versículo 5, Deus justifica o ímpio. Em suma, são os vazios de justiça própria. São os que têm consciência de que são absolutamente necessitados da graça de Deus que receberão a justiça procedente de Deus pela fé. Lei e graça são elementos estranhos um ao outro. A lei nos remete à antiga ordem. A graça nos remete à nova aliança no sangue de Jesus. Que diz a lei? Na Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 5, o apóstolo Paulo explicou: Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Viver pela lei significa estar continuamente preocupado e ocupado. Viver pela lei significa aceitar a obrigação de guardar a lei e, desse modo, incorrer em sua maldição ou condenação. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz: Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Quem vive pela lei, vive pela justiça própria, não tem paz, vive buscando se credenciar e se manter credenciado para a presença de Deus. Ignora que o problema da separação, que é o problema do pecado, que é o problema do Gênesis capítulo 3, já foi resolvido por Jesus Cristo na cruz. Quem vive pela lei tem um tipo não saudável de temor de Deus. Quem vive pela justiça própria vai viver sempre no princípio de vida em que tem que fazer algo para se tornar merecedor das bênçãos de Deus. Quem vive pela justiça própria pensa que, de algum modo, vai conseguir fazer Deus seu devedor.
Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo demonstrou que há dois tipos de justiça. Em outras palavras, há duas maneiras de receber justiça. Leamos Filipenses capítulo 3, versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A primeira maneira de receber justiça é por meio da justiça própria que procede da lei. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, a Bíblia esclarece: ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A segunda maneira de receber justiça é a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O apóstolo Paulo deixou claro qual foi a sua escolha. Paulo rejeitou completamente a justiça própria procedente da lei. Deveríamos ter consciência constante do problema espiritual e de nossa particular indigência. Somos pecadores imerecidos. Em outras palavras, por mais que sejamos pessoas de moral forte, por mais que realizemos boas obras excelentes, por mais notável que seja a nossa retidão, por melhores pessoas que sejamos e outras coisas, Deus jamais nos deverá qualquer coisa. Finalmente, versículo 19. O texto contrasta a desobediência de Adão e suas nefastas consequências com a obediência de Cristo e suas consequências faustas, maravilhosas. Segundo a Bíblia, Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Isso diz Romanos capítulo 11, versículo 32. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado de Adão maculou, corrompeu toda a sua posteridade, a sua descendência. Isso é o conceito da solidariedade da raça em Adão. Não nos tornamos pecadores quando aconteceu o nosso primeiro ato falho. Não nos tornamos pecadores quando expressamos rebeldia e desamor pela primeira vez. Não nos tornamos pecadores quando cometemos a nossa primeira iniquidade, o nosso primeiro ato de injustiça. Não nos tornamos pecadores quando transgredimos a lei de Deus pela primeira vez. Segundo a Bíblia, nos tornamos pecadores por causa do pecado de Adão. Por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Versículo 19, a parte A. Entretanto, observemos quão misericordioso é o nosso Deus. O mesmo versículo 19, que diz que fomos feitos pecadores porque Adão pecou, também revela que somos feitos justos por meio da obediência de Jesus. Vamos concluir lendo a Epístola a Tito, capítulo 2, versículos de 11 ao 15. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. A graça de Deus se manifestou salvadora. Que você fique firme na graça. Creia no Evangelho, organize o Evangelho e proclame o Evangelho. Fique firme na graça de Deus. Digo que você é anunciador de boas notícias, é testemunha de somente Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Agradeço por assistir. Graça abundante.